Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão vendo esse vídeo. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Mais um assunto, provavelmente você viu aí no título. E vamos falar sobre religião, religiosidade. Uma palavra que está muito comum hoje em dia, né? Hoje em dia muito se fala em religião ou religiosidade. E eu vou colocar aqui o meu ponto de vista, né? O que o Senhor me faz entender através da palavra sobre o que é religião. Muito se pergunta qual a verdadeira religião, qual a verdadeira igreja, qual a igreja certa. Para começo de conversa, eu entendo que só existe uma igreja. Só uma. E ela é a noiva de Cristo. Ela não se limita à denominação, a um barracão, a um terreno, a uma tenda. A igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Quando a palavra de Deus fala que o Senhor vai vir arrebatar a sua igreja, ele está se referindo a pessoas, não a locais, né? Então, para nós começarmos o assunto, eu já começo mostrando que não se trata de... É comum, às vezes, as pessoas perguntarem, mas qual que é a igreja certa? Tem tantas igrejas? Realmente, existem muitas denominações, muitos locais de reuniões, aonde a igreja congrega, né? A igreja são as pessoas, não é o lugar, não é o ministério, não é aquilo que se tem como doutrina. Isso muitos têm como religião. Agora, o meu ponto de vista acerca da religião, eu entendo, muitas pessoas interpretam, o que é religião? Eu sou crente. Isso é minha religião, eu sou crente, eu sou evangélico. Qual que é a sua religião? Eu sou católico. Qual que é a sua religião? Eu sou dessa, eu sou daquela. Isso aí não é religião, isso aí são segmentos. Religião, no meu ponto de vista, é um sistema criado pelo homem, onde limita o homem de acessar a Deus. Eu vou ler com os irmãos na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu. Não liga, irmãos, que eu tô suando, que tá um calor aqui hoje. Mas assim, o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 3 da segunda carta a Coríntios. Era a segunda carta que ele estava escrevendo. E soa como uma repreensão acerca de algumas coisas que estavam acontecendo, algumas interpretações que o povo estava tendo equivocada. E ele começa assim, capítulo 3 de 2 Coríntios. Porventura, começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois a carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita com tinta. Aliás, é escrita não com tinta, mas em tábuas. Me perdi aqui, irmãos. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Irmãos, dá licença, eu vou abrir o vidro aqui que tá um calor. Eu fechei porque eu achei que o vento ia... Não sei se vai atrapalhar o vento, o barulho aí, mas vamos continuar a leitura aqui.
A qual, né, versículo 6 eu parei. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado, por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentimentos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está falando com os fariseus, com o povo de Coríntios, a qual já tinha conhecido o Evangelho, já tinha aceitado o Senhor, e já estava, mas ainda existia muita raiz da lei. A letra, quando ele menciona aqui, é um versículo muito confundido, né? Muito mal interpretado quando ele fala que a letra mata, mas é o Espírito que dá a vida, ou o Espírito vivifica. Ele não está falando da letra escrita aqui na palavra de Deus, ele está mencionando a lei, as doutrinas mosaicas que os fariseus seguiam e obrigavam o povo a seguir, né? Era a religião da época, era o sistema da época. Então, isso é religiosidade, e o Senhor veio para quebrar isso aí. O Senhor, ele não veio estabelecer uma religião de segmentos, de regras, uma cartilha aonde você só se achega a Deus se seguir um livro de regras. Porém, nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. Não é porque o Senhor ele quebrou toda a lei, tudo aquilo que era transitório, como ele mesmo diz, né, que tinha seu tempo de finalizar. Não é porque ele aboliu isso aí que ele nos deu a liberdade de fazer tudo o que nós quisermos e pronto, de pecarmos e tal. Não, não é isso. A liberdade que o Senhor nos dá é a liberdade nele. Então, quando a gente se declara livre da religiosidade, não é porque nós podemos fazer tudo. Tudo que vem na nossa cabeça nós podemos fazer e depois Deus perdoa, porque hoje em dia muitas pessoas interpretam dessa forma. E não é isso. O Senhor Jesus ele trouxe seus princípios. Veja bem, na lei dizia assim que se você cometesse o pecado, um assassinato, né? Se você matasse alguém, na época da lei lá dos fariseus, a lei mosaica, era olho por olho, dente por dente. Ou seja, quem com ferro fere, com ferro será ferido. A sua sentença era a morte, você tinha que morrer. Só que para isso você tinha que matar alguém, para você ser considerado um assassino. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus fala que aquele que aborrecer o seu irmão, só aborrecer o seu irmão,
se torna homicida. Porque muitas das vezes esse aborrecimento pode não gerar uma morte carnal, uma morte física, mas sim uma morte espiritual. Talvez por causa de um aborrecimento que você gere na vida do seu irmão, pode ser que ele interprete aquilo e desconte em Deus. Quantas pessoas param de buscar a Deus porque se decepcionam com homens? Né? Então esse tipo de morte, por isso que o Senhor chama de homicidas. E outra colocação, na lei, o evangelho, na lei, quando a pessoa era pega no ato de adultério, a sentença para esse tipo de pecado, que era considerado um crime, era ser apedrejado até a morte. Só que, tanto é que nós temos aquele episódio da prostituta que ia ser apedrejada e qual o Senhor perdoou ela. Então, na época do Velho Testamento, quem fosse pego no ato do adultério seria apedrejado. Porém, na Era da Graça, o Senhor fala que se nós somente... Só que para essa pessoa ser apedrejada, ela tinha que ser pega no ato. Tinha que ter provas de que ela estava fazendo aquilo. Já na Era da Graça, o Senhor fala que se nós só olharmos com segundas intenções, nós somos adúlteros. Ou seja, a graça não simplificou tanto as coisas. Ela afunilou. Por isso que existe sim, o Senhor ele estabeleceu algumas regras no Senhor. Algumas regras dele. Para você... Não que isso seja uma religião. Na verdade, existe sim uma religião a ser seguida. No livro de Tiago ele menciona essa religião, que é o próprio Cristo. É você viver Cristo. É você agir como Cristo. É você perdoar como Cristo. É você amar como Cristo. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que nós não perecemos. Então, irmãos, será que nós somos capazes de entregar a nossa vida em prol da vida de alguém, principalmente de um estranho? É esse amor, como mencionei no vídeo anterior, é esse o amor de Jesus. Mas ele deixa, assim, uma religião. O apóstolo Tiago, ele diz... No livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 27, é o último versículo do capítulo, fala assim, ó: a religião a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Olha só, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Não é algo criado pelo homem. O que a gente conhece como religião são concepções criadas por homem. O homem acha que é errado, então ele estabelece aquilo como doutrina, como lei. Aqui não. Você quer seguir a religião de Cristo? A verdadeira religião é essa, Cristo, né? Respondendo a pergunta que eu deixei no título, né? Qual a igreja verdadeira? Qual é a religião verdadeira, né? Qual que é... O que a Bíblia diz disso? A Bíblia diz isso, que a verdadeira religião é visitar as viúvas, os órfãos, é se doar, meus irmãos, é se entregar em amor ao próximo, é não olhar as nossas necessidades antes de olhar a necessidade do nosso próximo. E é sobre isso, o evangelho é isso, é renúncia de si mesmo. Quando o Senhor fala, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. É isso que o Senhor quer dizer.
Não é um livrinho de regras que se você vestir tal roupa, você vai pro céu. Se você tiver tal comportamento, você vai pro céu. Não se trata disso. Não se trata disso. Porque Deus olha o interior do homem. Não adianta nada por fora, você tá perfeitamente seguindo todos os requisitos da religião, da doutrina que lhe foi imposta, e por dentro tá oco, tá vazio de Deus. Aquele vazio que eu mencionei em um dos meus vídeos aqui atrás não está preenchido. É só uma capa. Isso é religião. E quando nós formalizamos uma ideologia e temos aquilo como verdade única, automaticamente nós criamos a nossa própria religião. E isso é perigoso. Por isso que muitas pessoas, quando elas começam a entender o que é esse negócio de religiosidade, em vez de ela se achegar mais ao Senhor, não, ela se afasta e cria um respaldo de que ela pode, porque o Senhor aboliu a lei e tal. Tudo bem, aboliu a lei lá, aquela lei que nos condenava, aquela lei que para você ser salvo, você teria que fazer o sacrifício de morte. Agora não, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Você não precisa comprar essa salvação. Você precisa agradar o Senhor com as suas atitudes. Nós precisamos, eu me coloco como junto no pacote. Eu não sou nenhum santo, não sou nenhum certo. Eu tenho os meus pensamentos, as minhas convicções, chego às minhas conclusões. E muitas vezes eu cheguei em conclusões que mais para frente eu vi que eu estava errado, não era bem daquela forma. Então a gente não pode ficar preso nessa questão de que a religião é que nos salva. Não, é Cristo. A religião que nos liberta. Não, é Cristo. A religião que cura. Não, é Cristo. É tudo Cristo. Se Cristo não for o centro e o motivo pelo aquilo que te motiva a fazer algo, é como o apóstolo Paulo fala. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, sem o amor, ainda que eu fizesse caridade, ainda que eu fizesse tudo de bom, se eu não tiver o amor de Deus em mim, é em vão. Por isso que qualquer atitude que você tiver, qualquer impulso que você tiver para fazer algo, se não for motivado por Cristo, se for alguma coisa para se vangloriar, ou para se achar mais ou melhor que o outro, é em vão. Então, meus irmãos, que essa palavra que eu tenha conseguido explicar a minha forma de pensar acerca desse assunto e que tenha edificado, né, os irmãos, que venha edificar. Eu peço para os irmãos que, se os irmãos estão sendo edificados, estão gostando dos meus vídeos, que se inscreva no canal, compartilha, deixe seu joinha, deixe seu comentário, porque é isso que vai me ajudar e me motiva a estar fazendo algo que eu veja que está tendo um resultado positivo, porque o meu foco é pregar o evangelho. Eu só quero anunciar Cristo para que aquele que eu consiga alcançar através da palavra que Deus me dá seja salvo, que o Senhor possa alcançar eles através da minha vida. Então uma ajuda que eu peço para vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho aí para toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisar você de que tem vídeo novo aqui no canal. E vou estabelecer um desafio aqui. Se nós conseguimos fazer com que esse canal atinja os primeiros 1000 inscritos até... Hoje é eu tô gravando esse vídeo no dia 15. Provavelmente eu vou postar ele no dia 14. Aliás, no dia 16. Então, até o dia 1º, se eu conseguir atingir os 1000 inscritos, eu vou gravar um vídeo tocando violão e minha esposa cantando. Ela canta super bem, maravilhosamente bem, é uma bênção.
na minha vida e vai abençoar vocês também através do louvor. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe e vamos lá, vamos se inscrevendo e até dia 1º a gente tem que atingir essa meta aí, tá bom? Ela nem sabe que eu tô propondo isso aí, eu vou avisar ela agora. Mas, amém? Deus abençoe, estamos todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.